Olá pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é uma pergunta de um aluno inscrito no canal da Universidade. Ele pergunta, eu tenho um equipamento em 220 volts, esse equipamento gasta menos do que um equipamento ligado em uma rede 127 volts? A resposta é não. O consumo não é medido pela tensão. O consumo de energia que nós pagamos é em quilowatts-hora. Então, o que influencia a tensão? Se eu tenho uma tensão maior e eu tenho uma tensão menor, essa tensão ela influencia na corrente e não no consumo do equipamento, desde que o equipamento tenha a mesma potência. Então, veja agora, mostrando para vocês, utilizando as equações básicas de potência e energia. Veja porque o consumo vai ser o mesmo e o que influencia a tensão. 220 e 127. Veja na sequência. Como eu já havia dito anteriormente para vocês, a dúvida era equipamento em 220, equipamento elétrico em 220 volts gasta menos que um equipamento em 127? Eu já tinha dito que não, tá? Por quê? Porque o que vocês vão pagar na conta de energia não é a tensão, e sim a energia. A energia, ela é medida em quilowatts-hora, ou seja, potência por unidade de tempo, de acordo com a potência do equipamento e o tempo que ele fica ligado. Equipamentos 220 com a mesma potência e 127 com a mesma potência, o consumo é o mesmo. Então, exemplo, eu tenho um chuveiro de 6.500 watts, ele é em 220, e tem um chuveiro 6.500 em 127. A potência, a energia, na verdade, é a potência vezes o tempo. Se a gente imaginar um banho de 30 minutos, para esses equipamentos com a mesma potência, então é 6.500 vezes meio, dá 3.250 watts-hora, ou seja, 3,25 kWh. Então, a tensão não influencia no consumo do equipamento, desde que esse equipamento tenha a mesma potência e o mesmo tempo de funcionamento. Então, o consumo de energia não está relacionado com a tensão, ele está relacionado com a potência vezes o tempo, ou seja, o tempo que o equipamento está funcionando vezes a sua potência. Então, 220, não posso falar que 220 consome menos que 127. Vai depender da potência e do tempo que aquele equipamento está conectado. E o que isso influencia? Então, aonde é que a tensão influencia? É outra pergunta. Qual a influência se eu usar 127 ou se eu usar 220? Aí vamos ao conceito da potência. A potência é a tensão vezes a corrente. Imaginando o mesmo chuveiro de 6.500 watts, 220 volts, e depois 6.500 watts, 127. O consumo é o mesmo, vocês viram anteriormente. Porém, as correntes são distintas. A corrente é igual à potência dividido pela tensão. Então, em 220, a corrente é 29,54 e em 127, 51,18. Então, a tensão influencia na corrente. Quanto maior a tensão, menor a corrente. Então, a tensão influencia na corrente e, consequentemente, influencia na seção dos condutores da instalação elétrica. Então, os condutores de uma instalação elétrica em 220 têm a seção menor do que uma instalação elétrica na tensão de 127 volts. Então, a tensão influencia não no consumo para equipamentos de mesma potência, ela influencia na corrente.
e, por consequência, a seção dos condutores. Em 220, a seção do condutor do chuveiro é menor, por exemplo, e em 127, a seção do chuveiro vai ser maior. Obrigado e fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.